Olá pessoal, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando. E nessa aula aqui nós vamos falar de transformações no plano. Transformações no plano. Especificamente de três delas, que é a translação, a rotação e também a reflexão. Então nós vamos ter o seguinte, temos aqui uma malha quadriculada para visualizar e facilitar a nossa visualização. Temos aqui uma imagem do lado esquerdo e no meio tem uma linha mais destacada, que a gente chama de eixo de simetria. O que nós vamos fazer aqui é copiar essa imagem que está do lado esquerdo ou repetir ela do lado direito aqui. Só que dependendo do que a gente fizer, do jeito que a gente colocar do outro lado aqui, vai receber um nome de transformação. Nesse caso pode ser uma translação, rotação ou reflexão, ou ainda a mistura de algumas dessas três aí, tá bom? Então vamos ver o que é a translação primeiro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa imagem que está aqui, ó. Parece a letra S em o meio. Quando eu estou transladando alguma coisa, alguma imagem, o que eu vou fazer é pegar ela da maneira que ela está, idêntica, não vou mexer em nada além da posição. Então ela está aqui, eu vou colocar do outro lado do eixo de simetria. Observa que ela está da mesma posição, do mesmo jeito, só porque eu coloquei do outro lado. Ainda assim é a mesma figura, na mesma posição, só que está do outro lado. 6 quadradinhos de distância total, mais 3 do eixo de simetria aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma translação. Eu só peguei a figura e copiei e colei do outro lado, igualzinho. Observe que eu não mexi nem para lá, nem para cá, girando ela, nem nada, ok? Agora, quando a gente tem uma rotação, vamos aí para o próximo, aí a coisa muda. Eu vou pegar a figura, vou colocar aqui, e aí eu vou rotacionar ela. E eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso girar ela de acordo com o próprio eixo. Então eu vou mais ou menos lá no meio da imagem e giro ela. Aí ela vai ficar assim, ó, girei. Colocando do outro lado, ela ficaria assim, ó. Eu posso girar ela também só um pouco. Nesse caso, assim, por exemplo. Ou girando em torno do seu próprio eixo. Ou eu posso fazer assim, ó. Eu vou ter dois pontos. Você pode fazer isso com o dedo. Eu vou escolher dois pontos. Um ponto qualquer aqui e o outro eu coloco na figura. Ó. E aí eu vou girar os meus dedos, ó. Vou girar a figura de acordo com esse ponto. Então tá aí, fiz uma rotação, nesse caso, onde um dos pontos eu marquei aqui e o outro ponto estava lá no meio da figura. Então fiz uma rotação, tá bom? Eu quero voltar ela para o lugar, eu coloco de novo aqui, ó, no ponto, coloco na figura e volto, ó. Tá vendo? Isso é uma rotação, tá bom? Então, estou fazendo a rotação aqui da figura, eu girei ela e coloquei ela assim, rodei 90 graus. Então observa que eu coloquei do outro lado do eixo de simetria aqui e ela foi rotacionada em 90 graus. Eu poderia rotacionar em 180, em 360 também, mas rodou, então é rotação, tá bom? E por último a gente vai ver aqui então a reflexão. Como é que é a reflexão? A gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu só pegar aqui o meu pincel. Na reflexão é como se a gente estivesse colocando de frente do espelho, tá? Então imagina que o outro lado do nosso eixo de simetria, que é essa linha mais grossa aí, seria o espelho do outro lado. Então a gente vai espelhar a nossa figura, o nosso desenho, tá bom? Então o que acontece? Eu tenho aqui a cópia já, né? Peguei. Vou refletir. Quando eu vou refletir, eu vou fazer o seguinte, eu vou girar assim. Opa, refletiu. É como se estivesse na frente do espelho. Parece um pouco com a rotação, porque a figura também tem suas simetrias. Mas aí foi feita a reflexão. E eu tenho que observar aqui na malha quadriculada
mais algumas coisas. Na reflexão, ó, observa que tem 3 quadrados aqui de diferença. Então, depois do eixo de simetria, a reflexão também tem que ter 3 quadradinhos aqui, ó. Só que ela está refletida, está ao contrário, né? Então, essas são as transformações de translação, rotação e reflexão. E a gente fez aqui com uma figura geométrica qualquer. Agora eu vou mostrar novamente, mas com uma figura diferente para a gente visualizar de uma maneira mais ampla o que acontece quando a gente faz essas transformações geométricas. Então vamos lá. Voltando aqui para a translação, só que agora eu vou pegar aqui, ó, o Homer. Tem aqui o Homer. Vou colocar ele aqui a 2 quadradinhos de distância aqui do nosso eixo de simetria. E aí eu vou copiar esse desenho, vou copiar o Homer aqui, ó, do outro lado, sem girar ele, sem mexer em absolutamente nada na imagem. Ela tá igualzinha. Não aumentei nem diminuí e não girei. Eu só coloquei do outro lado do eixo de simetria na mesma distância, ó. 2 quadradinhos aqui, 2 quadradinhos aqui. Então eu fiz uma translação do Homer. O Homer foi transladado para o outro lado do eixo de simetria. Agora, quando a gente fala de rotação, ó, vamos lá, coloquei o Homer aqui a 3 quadradinhos de distância. E aí eu vou rotacionar o outro Homer aqui, ó, que está igualzinho. Então eu posso rotacionar ele de acordo com o próprio eixo aqui, ó. Rotacionei. Aí eu vou colocar do outro lado para a gente visualizar melhor. Então ele está rotacionado. Eu poderia rotacionar 180 graus, ó. Eu poderia rotacionar 270 graus. Se eu rotacionar 360, aí parece que eu só transladei ele, né? Ele só mudou de lugar. Mas a rotação tem a ver com esse giro. Pode ser de acordo com o eixo na própria figura, ou eu posso escolher um ponto fora da figura e outro dentro e girar, ó. Aí eu vou girando aqui, ó. Opa! Rodei. Então aqui está feita a rotação do Homer. Então é assim que eu vou identificar a rotação, tá bom? E por último, a gente tem a reflexão. Então eu tenho aqui o Homer, tá aqui bacaninha, e eu vou refleti-lo do outro lado. Então é como se tivesse um espelho ali atrás dele. Então eu coloco ele do outro lado, refletido, ó. Então tá aí a reflexão do Homer. A figura inverteu. Então essas são as transformações geométricas. Translação só muda a posição sem rotacionar. Rotação você gira a figura ou de acordo com o seu próprio eixo ou com um ponto fora. E na reflexão é como se tudo que está depois do eixo de simetria aqui fosse um espelho. Então fica invertido, tá bom? Essas são as transformações geométricas e essa foi a nossa aula, ok? Vamos para os exercícios.